Bom dia. Tô desde ontem com uma coisa aqui na minha cabeça, no meu coração, né? Que eu devia ter falado e não falei. Eu não gosto de fazer vídeo longo, então quando vejo que vai se alongando, eu paro o vídeo. Então, vou falar sobre essa questão, né? Eu estava falando sobre Moisés, lá no deserto, a coisa toda, né? Como é que é a peregrinação dele, toda a vida dele. E aí eu não falei sobre um pedaço que eu acho interessante, talvez tenha sido de propósito na providência divina, porque senão ia ficar meio longo, como eu estava falando. Então, quem puder, compartilhe o vídeo. Se gostar, dá seu curtir aí, que ajuda outras pessoas a enxergar, né? Porque a plataforma não ajuda, não. Então, vamos lá. Tem aquela fase quando Moisés é expulso do Egito e ele é mandado pro deserto para morrer. Então, vamos pensar um pouco nisso, né? Deserto. O deserto é algo que a maioria das pessoas tem medo, ou não gosta, ou se já de falar já dá um mal-estar, né? Porque nós fomos criados, programados a tentar viver sempre como se fosse tudo ótimo, tudo maravilhoso e sem problemas, odiamos problemas e assim a gente foge dessa questão do deserto. Mas só que tem um problema. É no deserto que nós somos formados, né? Não é na bonança, nas facilidades, não, nada disso. Nós somos formados por Deus na bonança. Se você pegar um texto básico, né, Eclesiástico 2, se eu não me engano, vai falar lá que se você escolheu o caminho de Deus, se você foi chamado para isso, prepara a tua alma para a provação, né? Que você vai ser chamado Deus vai te levar para ser na fornalha do cadinho, ao deserto, e por aí vai, né? Então nós somos formados no deserto e ao mesmo tempo nós queremos fugir dele, né? Nós queremos, ou se passar no deserto tem que ser aquela coisa tipo ir no McDonald's, né? Rápido, rasteiro, ligeiro, repentino, vou embora. Não funciona assim, né? Vou pegar rapidamente um pensamento, né? Prático. Em Lucas, ele fala assim, né, que Jesus passou pela experiência, né, do batismo e se encheu do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo fez? A primeira coisa que fez com Jesus: impeliu ele para o deserto. Impeliu para o deserto significa que o Espírito Santo direcionou ele a ir para o deserto, encaminhou ele para ir para o deserto. Então Jesus, o Mestre, o Filho de Deus, foi encaminhado pelo Espírito Santo de Deus para ir para o deserto. O que tem, né? Já começou aí. Então, o Espírito Santo, quando ele nos enche, primeiro, muitas dessas vezes é para nos preparar para ir para um deserto. Por quê? Porque o deserto precede o início do trabalho de Jesus. O deserto, como estava falando, é um aprendizado. É uma prova e um aprendizado. E lá você aprende as questões mais profundas de Deus. Recomendo ler Monges do Deserto ou Padres do Deserto. Você vai ver como tem experiência lá dentro. Então, voltando aqui. Então, o Espírito Santo leva ele para o deserto. Por quê? Porque depois do deserto, depois da prova cumprida, depois de tudo aquilo que tinha que ter passado ali, vem o trabalho de Jesus. Então, na nossa vida também não é diferente. Quando você tem um trabalho para Deus, provavelmente você vai ter uma experiência de deserto. Às vezes isso é pequena. Às vezes, quando a gente iniciar, vou dar um exemplo bem básico, né?
Deus disponibiliza para você fazer um retiro, ou um crescimento, né? Ou de crescimento, de cura, ou o que seja. Quando esse retiro é muito bom, vai para a sua alma, vai realmente fazer algo para você, você vai experimentar tudo de contrário para você não ir nesse retiro. Tudo. Né? Por quê? Porque é o deserto. É quando vem a tentação do demônio para você não fazer aquilo que agrada a Deus. Quando você tem uma graça muito grande para você receber, também acontece essa experiência de deserto, né? Que vem como uma tentativa de barrar você de entrar no deserto, né? E se você cede essa tentação, você não vai ter a graça que tem depois da aprovação, né? Tanta graça pode ser uma graça muito grande, pode ser um favor, alguma coisa que Deus quer te dar, ou um dom, pode ser tem várias coisas, né? Começa a mente a variar aqui em pensamentos, mas tem várias coisas. Então, a primeira coisa que vem essa experiência do deserto. Entrando no deserto, aí volto a Lucas, né? O Evangelho de Lucas, que ele é muito curto, é curto e grosso. Lucas era assim. Ele fala o seguinte, que Jesus é levado para o deserto, na companhia dos animais selvagens. Ele era muito sutil, companhia. E também fala que vai estar lá o demônio, o tentador, e seria ajudado pelos anjos. Várias coisas interessantes aí no meio, né? Eu ainda não cheguei em Moisés, hein? Desculpa. E aí o que acontece é o seguinte. Então, o que é os animais selvagens? São todas as realidades da nossa vida. São, às vezes, realidades de trabalho, às vezes são realidades de pessoas, às vezes até animais selvagens, né? Que nós temos que passar também por isto no deserto, tá? Ou seja, tem as realidades naturais, a companhia dos animais selvagens, entendeu? E o ensinamento que você vai ter, o conhecimento que você vai ter, a aprovação no final do demônio, né? Veja depois como Jesus respondeu ao demônio, para aprender a responder quando tiver o seu caso. Você vai passar pelas 3 provações, certamente, e conseguir sair de lá depois para poder fazer aquilo que Deus te chamou a fazer, tá? Então, esqueci dessa parte, que ele fala, né, que os anjos lhe providenciavam as coisas necessárias, né? Ou seja, nesse período de deserto é quando a gente mais tem ajuda sobrenatural de Deus. Por isso que ele fala dos anjos, né? Os anjos são enviados quando a gente necessita da ajuda sobrenatural, mais que o necessário, de uma forma diferente. Ok? Então tem o possível, o impossível e o improvável. Acho que eu já falei algum texto sobre isso. Mas você vai, quando o deserto, você vai lidar no impossível. O improvável depois. Mais uma coisa interessante. Que eu estava falando sobre isso, né? Depois da aprovação, você sai do deserto, na maioria das vezes, e vai fazer o trabalho que você tem que fazer. A não ser que Deus te chame a viver no deserto. Mas esse é outro problema. Bom, aí vem o trabalho que Deus vai te dar, o que vai acontecer. Coisa interessante que também me veio ontem rezando de noite. Que é uma situação que a gente não pensa, mas é a verdade. Quando Deus te dá um trabalho, né? Ele te manda fazer alguma coisa, primeira coisa a saber desse trabalho é que ele é impossível, né? Deus sempre te manda fazer um trabalho impossível. Impossível por quê? Às vezes é impossível porque você não tem a capacidade de fazer aquele trabalho.
é impossível porque você não tem as condições de fazer aquele trabalho, é impossível porque a situação ainda não existe, é impossível por diversas situações, né? Que às vezes são outras pessoas te atrapalhando, é impossível, aquele trabalho é impossível. Mas Deus mandou ele fazer aquele trabalho. Assim é a lógica de Deus, né? Se Deus te deu um trabalho que para você é possível, fácil e rápido, provavelmente, né, não é um trabalho, é uma ajuda, mas não é um trabalho, não é aquilo que Deus realmente chamou a fazer. Ou, né, não é fácil, você não entendeu o trabalho. Também tem essa possibilidade. Às vezes Deus manda fazer uma coisa e fala, é fácil. Ou você não entendeu o trabalho, né? Ou você não percebeu o que realmente ele chamou a fazer, ou pelo aquilo que você vai ter que passar para fazer. Mas ele sempre é impossível. Por que eu falo isso? Porque já fiz tantas vezes que eu já percebi que é assim. E muitas dessas vezes, quando o trabalho se depara para você, você fala que não vai dar para fazer. É impossível, né? Aí a gente volta na palestra. Gostei de falar palestra, né? Parece uma coisa tão boa. Na palestra sobre o Moisés, a última, né? E quando Deus, que era o enfoque dela, na verdade, era aquele papo de Moisés com Deus, que ele passa 7 dias lá, e Deus tem que convencer que ele iria fazer aquele trabalho, porque Moisés viu que era impossível de fazer aquilo. Era impossível resgatar o povo judeu, tirar todos os escravos do Egito e o faraó não tentar matá-lo, né? Era impossível. Por tudo que ele enxergasse era impossível. Mas Deus mandou ele fazer aquilo. Então, é uma característica do trabalho de Deus ser impossível de fazer, né? Se for possível, como já disse, tem alguma coisa errada, né? Então, queria falar isso, tem mais, mas já está ficando longo de novo, eu não gosto de vídeo longo. O que eu queria falar eu não falei, vou fazer um vídeo a mais daqui a pouco. Mas eu queria deixar esse pensamento para você perceber. Você vai notar que é impossível, vai ver que não dá para fazer, mas por quê? Porque tem uma dinâmica aí. Tem uma dinâmica que Deus quer te chamar a um relacionamento perto dele, para você ser literalmente filho dele, servo dele, essa coisa toda, servo depois filho, né? Que você tem que viver a dimensão de Deus. Você tem que parar de ser, na tua dimensão meramente humana. Porque aí você está caminhando humanamente. Para que você caminhe no Espírito, você tem que caminhar segundo o Espírito, na realidade do Espírito, né? Ou seja, a realidade do Espírito é a realidade de Deus, no impossível. Quem anda com Deus tem inteiramente que ele vive no impossível. Tudo é impossível porque Deus sempre vai colocar as situações para ele no impossível. Na minha vida, diversas vezes, Deus sempre mandava coisas que ninguém queria pegar, nenhum trabalho que ninguém queria fazer, porque é chato, é dificílimo, era complicadíssimo, às vezes envolvia o inimigo, às vezes envolvia, mas ninguém queria fazer porque se sentia muitas vezes incapaz ou não tinha fé. No fundo, não tem fé no Deus do impossível. E nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele age o tempo inteiro dentro disso. Nós não vemos o que vai acontecer, mas Deus já viu e Ele sabe que vai te ajudar. E Deus te ajuda sempre nas horas mais necessárias, mais impossíveis. Por quê? Porque Ele gosta de concentrar para que você veja a glória dEle. Veja o que Ele faz, perceba, e depois dê glória a Deus, e tenha um coração convencido da mecânica de Deus, convencido da ajuda de Deus, convencido daquilo que os santos chamam da providência divina, que nunca falha, mas ela vai agir no momento mais necessário, né? Não antes, não depois, na hora. É sempre assim. E para isso Deus tem que formar você
no deserto para conseguir, quando chegar aquela hora decisiva, você ter a fé, né? Para exercer naquele momento, ficar de pé e fazer acontecer. Deu para ver? Então, e serão diversos desertos, porque cada vez que você passa por um deserto, um trabalho, novos aprendizados, você vai crescendo num outro ritmo, cada vez mais forte e mais profundo, porque os trabalhos serão mais complicados, sempre mais. Uma coisa que eu sempre aprendi, você só deixa um trabalho de Deus quando Deus te chama para um outro trabalho mais complicado. Nunca é mais fácil. Se você está achando que é mais fácil, é porque você ainda não entendeu o trabalho. Deus é assim, não tem jeito. Você tem que entender que como Deus é uma pessoa, o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, os três são Deus, mas cada um deles, como uma pessoa, tem uma personalidade e um jeito de agir. O legal é você descobrir esse jeito de agir e saber agir com ele, né? E é isso que para isso que serve o deserto e os trabalhos, ok? Paz e bem.